gostaria de fazer aqui um longo discurso analisando duas coisas. O que aconteceu ontem com a esquerda brasileira? Não vou falar simplesmente o PT. O PT é grande demais para colocarmos apenas sobre ele a responsabilidade do que aconteceu. É de toda a esquerda, na qual o senhor e eu fazemos parte. O que aconteceu ontem conosco? Essa é uma parte. E a outra, como é que a gente vai fazer ressurgir uma esquerda, outra esquerda? Mas juntar esses dois hoje cansaria ao espectador que está nos ouvindo. Eu vou fazer a primeira parte hoje, senador Hélio, e esperar fazer a segunda parte amanhã. A parte relacionada a uma outra esquerda, independente das siglas. Hoje, eu quero entender e fazer uma provocação, senador Hélio, sobre o que levou o povo brasileiro a enterrar uma esquerda. Eu não disse a esquerda. E eu não disse a esquerda porque esquerda, para mim, significa toda a prática política que tem três características. Uma, não está satisfeito com o que está aí ao redor. Mas até aí tem muito conservador que também não está. Muito direitista que está descontente com o ao redor. Dois, tem um sonho utópico de para onde ir. Aí muitos conservadores já não entram. Então já nos diferenciamos. Mas tem mais uma terceira. É achar que aonde queremos ir exige a prática da política. E aí tem muitos conservadores, eu vou chamar de direita, não vejo por que não chamar, que não está satisfeito, que até tem uma ideia de para onde ir, mas diz, deixa que as coisas levam. O mercado constrói, não precisa de política. Eu faço parte daqueles, senador Hélio, e acho que o senhor também, daqueles que têm esses três princípios na prática da política. Estou indignado, não é descontente com o que está aí. E não é o que está aí hoje, não é a corrupção apenas, é a desigualdade, é a ineficiência, é a pobreza que a gente não consegue atender para resolver. Eu tenho sonhos, sim, sonhos utópicos, que mudam. Mas tenho sonhos de aonde chegar. Por exemplo, eu tenho, sim, o sonho de que é possível que um dia o filho do trabalhador estude na mesma escola que o filho do patrão. O filho do mais pobre em uma escola tão boa quanto o filho do mais rico. E essa escola dos dois, entre as melhores do mundo. É uma utopia que outros já fizeram, que eu sei como fazer, que eu já disse quanto custa. E terceiro, isso exige a prática da política. Pois bem, por que ontem isso continua vivo? Isso continua necessário. Mas quem representava isso? Os grupos, os partidos, no plural, não ponho só o PT, fomos enterrados. É preciso reconhecer isso. Aqui e ali um se salvou, mas coisas específicas. No conjunto, o que a gente pode dizer é que ontem o eleitor brasileiro disse: cansei dessas propostas. E eu acho, senador Hélio, que está sendo necessário dizer como é que vai ser a proposta nova que vai substituir essa que foi enterrada ontem. E para entender qual é, precisamos entender por que o povo enterrou essa proposta. O que mais se vê hoje e o que mais tem aparecido hoje é a ideia de que a corrupção foi a causa do enterramento das esquerdas, com votos ridículos, e não apenas só o PT. E, de fato, a corrupção é a parte mais visível, pastor Valadares, é a parte mais visível desta falência. É a corrupção, é o que mais apareceu. Mas não foi isso. Tem coisas mais profundas do que a corrupção, junto com o aparelhamento, que é uma coisa só praticamente. A destruição da Petrobras, da Eletrobras, dos fundos de pensão,
a falência do Estado, ao ponto de sermos obrigados a fazer uma reforma na Previdência que não seria necessária se ela tivesse sido bem administrada e ajustada à realidade dos tempos de hoje. Tudo isso foi o que apareceu. Mas há outras indicações, senador Hélio. Por exemplo, o que levou o PT e os partidos ao redor e a esquerda, a meu ver, a esse enterramento, a esse enterro, foi o acomodamento. Nos acomodamos. Chegou-se ao poder e disse, vamos colocar aí algumas coisinhas que vão enganar e nos fazer diferentes. E não fez a diferença. Por exemplo, as cotas e as bolsas. Duas coisas, aliás, que já existiam quando o PT chegou. Já tinha cotas. O Instituto Rio Branco já tinha cota para jovens negros antes do Lula chegar. As universidades já estavam, inclusive aqui a minha UNB, implantando cotas, independente do governo. E as bolsas, claro que já existiam. O senhor me ajudou a criar no Distrito Federal. O Fernando Henrique Cardoso levou para o Brasil, as bolsas estavam aí. Claro que tem que reconhecer que o governo Lula ampliou o sistema de bolsa e o sistema de cotas. Mas isso não justifica dizer que é uma política da esquerda. Essa é uma política de uma esquerda ou de uma direita generosa, que é capaz de criar mecanismos de transferência de renda, mas não de revolucionar as estruturas. Eu vi quantas vezes o Lula dizendo, e o PT, em campanhas anteriores, que já tinha filho de trabalhador na universidade graças à cota. Isso é bom, mas a revolução não é um filho trabalhador graças à cota entrar na universidade. A revolução é todos os filhos de todos os trabalhadores terem uma educação de base tão boa que eles disputam em condições de igualdade com os filhos dos ricos quem vai entrar na universidade. E isso não foi feito. Isso seria revolucionário. Não tiveram coragem, se acomodaram. Disseram que já tinham feito a revolução com as cotas e as bolsas que os outros já tinham começado. Esse, para mim, é um item mais grave de um enterramento histórico do que a própria corrupção. A corrupção leva a uma falência política, mas a falência histórica é o acomodamento. Porque se a esquerda se acomoda, por que não votar na direita, que às vezes passa a ideia de mais competência gerencial? Perfeito. E aí um gerente ganha com 53% dos votos no primeiro turno em São Paulo. É isso. Porque o outro lado não aparentava trazer uma utopia, uma novidade, um sonho ainda mais confiável. Esse foi um ponto fundamental, o acomodamento. Segundo ponto, o senhor falou aqui, no meio do seu discurso, em relação a outra coisa, a arrogância. Perfeito. A arrogância de dono do poder. Esse é o pior pecado na política. Não ouvir críticas, não ouvir alertas. E o governo Lula, o governo Dilma, e eu disse aqui exatamente isso, o que mais a Dilma precisa não é de um economista, é de um oftalmologista e de um otorrinolaringologista, que ela não vê nem ouve. Nem ouve. Não via, nem via. Não adiantava colocar economista, por melhor que fosse. Quantas vezes se alertou o governo de que havia corrupção? Quantas vezes se alertou que se gastava mais do que era possível? Quantas vezes se alertou de que o preço do combustível naquele valor baixo ajudava a ganhar a eleição, mas destruía a Petrobras mais até do que o próprio Petrolão? E nada disso foi ouvido, nada disso foi visto. Essa arrogância de dono do poder fez com que o PT e a esquerda, com o PT, se sentisse dona do Estado. Isso. E dono do Estado usa para si. A Petrobras deixou de ser uma empresa do Brasil, passou a ser uma empresa do governo do partido do governo, da patota, pior ainda, porque o partido tinha suas divisões. Então, as patotas passaram a comandar sem ver nem ouvir. E ia levar a isso que houve ontem. Esse enterro
Chegaria, se não fosse ontem, daqui a 2 anos, 4 anos, 6 anos, mas chegaria. Senador Cristóvão, uma partezinha bem rápida. Eu estou com a ex-deputada Eliana Pedrosa no meu gabinete para falar comigo e eu vou ter que ir lá. Eu só queria cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, dizer da lucidez de vossa avaliação, né? Realmente o senhor tem razão, o PT é pequeno demais para a gente colocar. Foi as esquerdas, nós inclusive fazemos parte das esquerdas, os nossos ideários é que ontem teve uma fragorosa derrota e que nós precisamos repensar. O senhor, uma época, falou sobre um choque de gestão, sobre um choque de atitudes, e eu acho que é o momento da gente pensar um choque político, um choque de ações políticas para o nosso país. Então, quero ser solidário a Vossa Excelência no que o senhor fala, por causa da abrangência e por causa da realidade da situação. Um forte abraço e eu vou ter que me retirar. O Valadares está aqui conosco. Eu peço um minutinho só, porque o ponto seguinte, só para dar um exemplo, que o senhor tem alertado sobre isso. Tá ok. Depois de falar na corrupção e no aparelhamento, que é o mais visível, do acomodamento e da arrogância, para mim, o que é grave que leva ao enterro das esquerdas que estão aí é a perda de sintonia com o espírito do tempo. Essa não é uma expressão minha, essa é uma expressão de algum filósofo. Existe uma chamada espírito do tempo. E a esquerda, por ter aquelas 3 qualidades, ou 3 características, melhor, descontentamento com o que está aí, sonho para o futuro e política, esse sonho para o futuro tem a ver com o espírito do tempo. Você tem que ouvir o que o tempo está lhe dizendo para onde quer que o mundo vá. Quando o senhor defende a energia solar, o senhor está em sintonia com o tempo. E o PT e a esquerda perdeu essa sintonia. Ao contrário, passou a considerar que isso não valia a pena. Ficou reacionária. Senador Hélio, aqui, na Companhia de Eletricidade de Brasília, de Energia, da qual o senhor é engenheiro, eu conversei com o presidente no governo anterior. Ele ria quando se falava em energia solar. O argumento é cara hoje, mas é a única que no futuro será barata e a única viável para sempre, até pelo menos que o sol acabe. E aí já não importa mais nada. Foi reacionária essa esquerda que foi enterrada ontem. Ela ficou reacionária em relação às transformações que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, não entendeu que há uma coisa chamada globalização e que depois da globalização tudo está entrelaçado. Não se pode ter aqui uma lei de previdência que não leve em conta o resto do mundo. Senão, as empresas não vêm para aqui, vão para lá. As leis trabalhistas de hoje têm a ver com a globalização ou ficam estéreis, não funcionam. Senador Valadares. E a esquerda que nós temos aí, ela é incapaz de trazer uma proposta clara para como ter uma boa relação trabalhista na época da robótica. Aí preferiu proibir robôs, quase. Não estou dizendo que proibiu legalmente, mas não conseguiu trazer uma proposta de como a robótica pode fazer uma sociedade melhor. Só olhou o lado de que pode fazer pior, é verdade. Mas não se pode impedir. É uma marcha. E a marcha da história tem que estar a favor de um partido que se considere de esquerda, senão ele não é de esquerda. Quando a esquerda se contrapõe à marcha da história, deixou de ser esquerda. Porque a história não tem jeito. Imagine Marx contra a história. Marx era o mais radical defensor de colocar a sociedade em sintonia com a história da industrialização, da primeira revolução industrial. Agora estamos na terceira e aqui as pessoas não souberam entender. Por isso, ficaram contra as reformas trabalhistas, previdenciárias e vão acabar, foram enterradas. Outro é a percepção dos limites fiscais. Fecharam os olhos para uma coisa chamada aritmética. Ninguém pode fechar os olhos para a aritmética. 2 mais 2 igual a 4. Aí inventaram que 2 mais 3 só tem 4. Só tem 4, vamos supor, trilhões.
mas gasta 5. Como pode gastar 5 com 4? Sabe como é? Dizendo 5 só vale 4. É inflação. Você põe 5, mas só vale 4. 20% de inflação. É isso que a gente quer. Mas é isso que foi feito. O povo entendeu. O povo sofreu 10% de inflação no ano passado. E isso repercutiu no enterro da esquerda que nós temos aí, ao redor do PT. Da mesma maneira, não entendeu-se o esgotamento do Estado. O Estado não tem mais condições de cumprir todas as funções que, ao longo dos últimos século e meio, ele cumpriu. Esgotou. Chegou o ponto que nós vamos ter que escolher: o Estado faz estrada ou faz escola? Não dá mais para fazer as duas coisas. Então, a gente vai ter que escolher o que privatizar. Por quê? Ou privatiza isso, ou faz meio a meio. Aí fica com estradas ruins e escola ruins, que é o que a gente tem. Por que a gente tem estrada ruim e escola ruim? Porque inventou que só o Estado poderia fazer esses dois. Vamos ter que escolher o que é do privado e o que é que a gente fica no Estado. Vamos colocar o dinheiro da gente em educação, em saúde, em segurança, e buscar dinheiro no mundo inteiro, inclusive com a globalização, para fazer as estradas, as centrais de energia, para fazer aquilo que o setor privado usa. Inclusive, privadamente, cada um de nós, quando toma uma estrada e paga um pedágio. A escola é que tem que ser grátis. A estrada, talvez, não. As pessoas escolhem se quer uma estrada ruim, de graça, ou uma estrada boa, pagando o pedágio. Agora, o governo diz: não vamos fazer estrada pelos próximos 10 anos, vamos fazer escolas. Não souberam disso. Por quê? Porque ficaram prisioneiros de uma visão de um século atrás, de que o Estado é quem resolve os problemas da sociedade. E pior, senador, não perceberam que o Estado hoje ficou a serviço da elite, dos sindicatos, dos trabalhadores, dos políticos. O Estado perdeu a capacidade de ser sintonizado como sinônimo de público. Houve um tempo que ser estatal era ser público. Hoje, não mais. Tem coisas estatais que não servem ao público. Servem aos seus trabalhadores, servem aos partidos políticos. A Petrobras foi privatizada para o partido que estava no poder. Nós precisamos voltar a atender ao interesse público. E, às vezes, o interesse público vai ser atendido pelo Estado, às vezes pelo setor privado e, muitas vezes, por uma parceria público-privada. A esquerda foi enterrada ontem porque não entendeu isso, porque reagiu a esse espírito do tempo de que o Estado se esgotou e que a gente vai ter que combinar, porque os recursos são limitados. A gente esqueceu isso. E aí, o povo não perdoou. O povo enterrou. Um outro problema foi cair no eleitoralismo e no imediatismo. Um exemplo: baixar o preço do combustível para ganhar voto. Aí passou a eleição, teve que aumentar. O povo não perdoa isso. Mesma coisa com a energia elétrica. Lembra? 30% a menos a energia elétrica, faltando 4 meses para a eleição. 30% de aumento 4 dias depois da eleição. O povo não perdoa. Esse imediatismo, esse eleitoralismo. Por isso, ontem o povo enterrou essa esquerda. É erro dizer que foi só o PT que foi enterrado. Não, foi não. Fomos todos nós que nos consideramos desse bloco que defende que o presente não está bem, que o futuro aonde queremos chegar é uma utopia que nós sabemos como e que é a política que faz. Isso é que é a esquerda. Pode chamar vermelho, pode chamar azul, pode chamar redondo. Esses são os políticos redondos, ou quadrado. Pode chamar com outro adjetivo. Eu não tenho outro, continuo chamando de esquerda. Diferentemente da senadora Marta, que disse que nunca foi de esquerda durante a campanha e pagou um preço alto por isso. O que nós precisamos
São duas coisas, senador. E aí vou tentar terminar, porque eu quero voltar a isso, talvez amanhã. Primeiro, é reconhecer que, sim, o povo enterrou as nossas propostas ditas de esquerda, representadas, sobretudo, pelo PT. Mas não foi só o PT. Não surgiu nenhuma no lugar. Surgiu. O eleitor não migrou do PT para outros grupos de esquerda. Meu partido, por exemplo, PPS, não foi. Até caiu também no eleitorado. O PT enterrou esse conjunto de políticos que pensam, eu sou de esquerda. Fomos enterrados. Mas o povo que enterrou precisa, outra vez, de uma esquerda. Porque se ficar na mão dos conservadores, os conservadores que dizem que tudo é um paraíso. 2, os que dizem que está ruim, mas eu não sei qual é o sonho utópico. 3, está ruim, eu sei o sonho utópico, mas deixa que o mercado constrói. Esses não vão consertar o Brasil, nem com C, nem com S. Nem vão fazer um concerto de maestro na política para nos unir, divididos como estamos, nem o concerto com S de pôr as coisas para funcionarem, nem digo como um relógio, mas como um barco no mar. Não vão. Nós vamos ter que trazer uma proposta. Mas uma proposta, e aí eu termino, que traga qual é o papel do Estado no mundo contemporâneo. Qual é o papel? Não é a estatização, mas qual é o papel? Quais são as relações trabalhistas de hoje em tempo do trabalho precário, que você contrata aqui por 6 meses, depois não precisa mais, e é uma realidade, porque as especializações mudam tão depressa que às vezes se precisa, às vezes não. Portanto, a ideia de estabilidade por 35 anos não cabe mais, não existe mais, porque em 35 anos o mundo vai ser tão diferente que as profissões de hoje não existirão. Então, como é que eu posso exigir uma estabilidade em uma profissão que não vai mais existir daqui a 10 anos? Então, as relações trabalhistas. Como fazer a Previdência ser permanente? Porque, como ela está, ela vai acabar. Por duas coisas simples que aconteceram. Nós, felizmente, vivemos mais anos do que quando a Previdência foi organizada e, não sei se felizmente ou não, nós temos menos filhos hoje do que tínhamos antes. Menos filhos na base e velhos vivendo mais, não tem como a Previdência permanecer. Vamos ter que fazer com que ela permaneça. Nós vamos ter que trazer com clareza uma proteção ambiental, mas tão radical que deixemos de fabricar aquilo que é depredador da natureza. E o automóvel é uma dessas coisas. Vamos ter que diminuir a dependência em relação ao automóvel. Não é apenas fazer umas leizinhas para proteger a quantidade de CO2 que sai do cano do carro, mas é como ter um sistema de transporte público que não precise disso. Nós vamos precisar, e aí talvez seja o mais difícil, senador, defender a austeridade. Quando eu comecei a ler, a estudar, muito consumo era uma coisa de burguês, mas a esquerda adotou a ideia de que tinha que todo mundo consumir muito. Eu, quando estudei, jovem, minhas leituras dos filósofos de esquerda, eles não eram defensor do consumismo. Eles chamavam isso de burguesia, de comportamento burguês, pequeno burguês. Eles defendiam a vida com austeridade, a vida feliz. Eles defendiam o bem-estar, eles não defendiam riqueza, e sim bem-estar. Quem escreveu o livro sobre a riqueza foi Adam Smith, que foi antes de Marx. Nós trabalhamos não é com a ideia de riqueza, e sim de não pobreza, de bem-estar, de eficiência. E aí precisamos descobrir o valor da austeridade. A gente precisa de uma nova esquerda que seja capaz de respeitar o valor da austeridade. Em vez de PIB grande, bem-estar elevado. Essa é a diferença de uma nova esquerda que o povo
provavelmente até ainda inconscientemente, porque todos nós ainda estamos sem clareza, deve estar defendendo quando enterrou a esquerda velha. Ontem, o povo, o eleitor, enterrou uma esquerda, mas o povo precisa de outra esquerda. O povo não enterrou dizendo eu quero a direita para sempre. O povo votou dizendo eu quero uma nova esquerda, ainda que não diga, pensa. E a prova disso? 40% de abstenção, voto nulo e voto em branco. Ou seja, o povo não está muito contente com aquilo em quem ele votou. Na verdade, ontem foi uma disputa em tamanho do descontentamento. Votou-se naqueles com os quais o descontentamento era menor, porque não tem mais aqueles com quem o contentamento seja maior. Esse é o desafio. Que discurso, que propostas para aumentar o contentamento do eleitor em 2018, 22, 26 e etc. O que propor? Mostrar que traga outra vez sonhos, contentamento, a partir da indignação com tudo isso que está aí, mas um sonho de algo novo. Ontem o povo votou com a indignação com o que está aí. Agora a gente precisa trazer o povo para votar com o sonho do que pode vir. E isso só virá pela política, porque eu concluo realmente dizendo o seguinte, senador, para quem estiver ouvindo, o Brasil está doente. E a medicina do país é a política. Quando eu fico doente, eu vou a um médico. Mas quando o país fica doente, nós todos temos que ir à política. Lamentavelmente, a política não está agindo bem porque ela também está doente. Só tem um jeito, então. Vamos substituir os que fazem a medicina da história, a medicina do país, que é a política. Vamos mudar os políticos. Mas, para isso, temos que escolher entre aqueles que vão trazer propostas novas, com raiva e indignação com a realidade que está aí, com sonhos claros de para onde levar e dizendo como fazer para que se chegue lá. Eu vou voltar a esse tema, senador, tentando trazer aqui o que é que eu acho que deve ser o papel do Estado, das relações trabalhistas, da Previdência, todas essas reformas, que, ao meu ver, são necessárias para retomar, ressurgir a capacidade do povo brasileiro sonhar ao redor dos seus políticos. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. É isso, senhor presidente.